E eu sinto que houve aqui um amor e um cuidado extremo e adorava que você pudesse partilhar connosco, porque acho que é uma inspiração isso, mesmo. Hoje, eu tava pensando nisso, que eu entrei numa autorreflexão hoje muito rápida. Às vezes no banho eu tenho as melhores reflexões assim, da vida. E eu entrei numa autorreflexão do que me move. Porque eu quero tentar trazer essa reflexão mais, sabe? Eu acho que eu não tenho refletido o suficiente sobre o que me move. Porque, pensando sobre isso hoje, eu cheguei à conclusão que sempre vai mudar. Sim, estamos sempre em transformação. Estamos sempre em transformação e às vezes essa coisa que tá me movendo, então um propósito X. E amanhã pode ser que eu não esteja vibrando nesse propósito mais, seja outra coisa. Né? Depende muito dos nossos objetivos da vida, profissionais e pessoais. Mas, acima de tudo, o que me move realmente é a energia do amor. Olá a todos, o meu nome é Ana Pinto Ribeiro e este é o podcast Chapéus há Muitos, 4ª temporada, edição Brasil, em parceria com a Universal Music Brasil. E eu estou muito feliz com a entrevista de hoje, porque eu acho que já tem anos que eu já falava desta entrevista e foi muito esperada, porque a minha convidada, que é a querida Maísa, nós somos umas navegantes do mundo dos festivais e encontrámos-nos muito nos backstage do Rock in Rio e tínhamos falado sobre viajar pelos chapéus dela. E vocês todos que nos ouvem, para quem é que isto também vai passar em Portugal, não é? Portanto, temos aqui a união dos nossos dois países. Mas para quem não sabe de Portugal, a Maísa é conhecida por 96% dos brasileiros. 96% dos brasileiros é muito grande. Portugal tem 11 milhões de pessoas, nem é o tamanho desta cidade, não é? Do Rio de Janeiro. Portanto, esta personalidade que ao longo da vida, desde muito pequenina, desde os 3 anos que esteve na televisão, que esteve nos holofotes, que entrou na vida e na casa das pessoas, desde sempre que acompanharam o seu crescimento. E o meu maior convite a todos os que nos estão a ouvir aqui hoje é refletirem durante esta conversa quais é que foram os chapéus que vocês meteram na Maísa a vida toda. Vamos tomar responsabilidade daquilo que é vosso, que através da vossa percepção, daquilo que vocês viram, vocês já acharam que ela era assim ou que era de outra forma, e vocês portugueses, se não a conhecerem, vão conhecer esta pessoa extraordinária. Então eu queria começar aqui, bem-vinda, estou muito feliz. Obrigada por estar aqui comigo, por ter aceito estar aqui e finalmente com tempo para conversarmos aqui as duas sem ser naquela correria do festival. Alto também. Exato, é sempre aquela coisa, agora tenho que ir ali, agora tenho que ir ali, você também sempre nas missões, mas hoje aqui em total presença. Sim. E então, a minha primeira pergunta tem a ver com estes 96% que a conhecem, mas e os outros 4%? Aqueles que não conhecem, o que é que você gostaria que eles soubessem sobre si? Como é que gostaria que eles a percepcionassem? Uma ótima pergunta. Eu acho não, tenho certeza, que eu gostaria de ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, no momento eu tô fazendo uma novela, né, tô atuando, então eu gostaria de ser introduzida aos outros 4% como atriz e que as outras coisas da minha vida surgissem assim por curiosidade. Então, quantas vezes eu já não me peguei assistindo uma coisa e querendo saber mais sobre o ator, porque o trabalho dele chamou a minha atenção. Então, eu acho que esse é o tipo de atenção que eu gosto de chamar e que eu gostaria que as pessoas que não me conhecem me conhecessem por. O interesse, não é? Que puxasse o chapéu da atriz, porque é o chapéu da atriz, porque você tem vários chapéus, não é? Da apresentadora, da cantora também, daquela criança que cantava, que eu aposentei. Ainda bem. Mas e este chapéu da atriz foi uma coisa que você sempre desejou, que você
que era um objetivo, não é? Não. Como eu comecei na carreira artística de maneira muito despretensiosa, eu não sabia ao certo o que eu faria ou o que me motivava, sabe? Eu fui descobrindo naturalmente. As pessoas sugeriam alguma coisa. Ah, faz uma homenagem ao artista, grava essa música, enfim. E eu fazia, ou eu falava, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero fazer. Era muito na tentativa e erro, sabe? E a oportunidade de atuar surgiu primeiro através do teatro amador na escola, o que foi muito interessante, porque fiz uma peça na escola e eu gostei muito, mas eu tive um branco no meio da peça. E eu era protagonista da peça. E você tinha que idade aí, porque você já estava na televisão, com certeza, porque... Isso. Então, para quem não sabe, a Maísa começou na televisão com 3, só para vocês terem uma ideia. E com 8 já tinha uma longa carreira. Mas, e de repente acontece isso na escola. E qual é que foi o impacto? E aí eu lembro que eu, por conta dos programas ao vivo, que eu já estava acostumada com os programas ao vivo, eu fiz assim, ops, tive um branco. E todo mundo da plateia riu. Eu fiquei mais tranquila. Claro, porque desconstrói o monstro. Isso, eu tava um pouco frustrada na hora de ter esquecido o texto. Mas ao mesmo tempo era tanto texto e eu não tava habituada a decorar texto. Porque meu trabalho era basicamente ser eu mesma em frente às câmeras. Espontaneidade. Espontaneidade, 100%. E aí foi a primeira vez que eu tive que lidar com textos mesmo, fora de publicidade, porque também esse universo eu já tava me acostumando. Mas aí eu gostei daquilo, não sabia ao certo se queria levar adiante. Mas no ano seguinte eu recebi um convite para fazer o Carrossel. E foi uma coisa... Que é um filme, para quem não sabe também. Virou um filme, mas é uma novela, que eles fizeram um remake. Então foi uma novela de muito sucesso no México, veio pro Brasil na década de 80, se eu não me engano, fez muito sucesso, meus pais assistiam, amavam. E daí, em 2012, o SBT quis refazer essa novela. E eu era a única criança contratada ali na época. Tinha uns outros adolescentes que trabalhavam comigo, Priscila e Yudi, mas a novela tratava de crianças. Então, por que não colocar a Maísa pra fazer a novela? Já que ela tá lá, né? Sim. Aí eu fiz, quer saber? Vou para esse novo desafio. E aí, obviamente, eles me colocaram em workshops com as crianças, a gente teve meses de preparação, preparo vocal, preparo de atuação mesmo. Mas me explica aqui uma coisa, porque eu fico curiosa, não é? Quando você diz, então quer saber, eu vou, você tomava essa decisão sozinha ou os seus pais ajudavam? Sozinha. Ou quem é que ajudava, não é? Porque é uma criança, estamos a falar de uma criança. Eu perguntava para os meus pais, bom, as coisas chegavam para eles, né? Não chegavam para mim, então as solicitações eram diretamente para eles. E eles me explicavam, olha filha, tem a oportunidade de você fazer essa novela, assim como quando eu saí da Band para ir pro SBT, eles também me perguntaram, tem essa oportunidade de você ir para essa nova empresa, o que você acha? E era o que eu queria, basicamente. A novela eu perguntei pra eles, mas a novela é legal mesmo? Porque eu sabia que eles tinham assistido. Fala do quê? Aí eu lembro que eles me botaram pra assistir alguns vídeos no YouTube da novela. Uau. E eu achei o máximo. Eu achei alguns assuntos muito pesados, porque é uma novela que trata de assuntos delicados pra criança, mas ela ensina muito, é bem educativa. É bem dramática também. Então eu lembro que eu assisti aquilo e me causou um impacto de imediato. E aí eu sabia que eu queria fazer. Incrível, já viram a maturidade também desta criança. Então vamos viajar para a criança, por favor, porque eu estou super curiosa com... Porque assim, uma pessoa que cresce uma vida inteira atrás de uma câmara, à frente de uma câmara ou atrás? À frente de uma câmara, desculpem que eu não estou habituada a atrás à frente. À frente de uma câmara. A sensação que eu tenho, eu não acompanhei o seu crescimento, eu ouço as pessoas a falarem sobre a Maísa. Sim. E a sensação que eu tenho é que toda a gente, desde
as crianças aos avós têm uma relação com você e que você, a sensação que eu tenho é que você que transformou um estúdio no seu playground, no seu quarto de brincadeiras. É mais ou menos isto que aconteceu? Totalmente isso. Porque, como você disse, as pessoas têm essa memória minha da vida. Porque ou cresceram comigo, ou os avós me assistiam aos domingos com o Silvio Santos, aos sábados com o Raul Gil, que também é uma programação muito familiar, muito clássica. Sim. Então eu sempre estava ali, faça chuva, E era tipo... sol, aquela E menina. como é que você se sentia? Como é que era para você? Eu sei que você... O Gui contou-me que ela aprendeu a ler antes dos 3, que a sua mãe ensinou você a ler e que você sempre foi pronto, à frente, fora da caixa. Você... Como é que esta criança, de repente com 3 anos, que diz que quer ir... eu gostava de ir conhecer porque tudo começa com um desejo de aniversário a pedir para ir conhecer era o Raul, não era? Isso, exatamente. Então, a ir conhecer o Raul. E de repente os seus pais tentam transformar um sonho em realidade e dá uma volta gigante à sua vida. Então, como é que é esta experiência para você? Bom, A sua vida desde muito cedo começou a ser definida de certa forma. Isso. Eu sempre falo que é a única vida que eu conheço, assim, e de, assim, várias maneiras eu sou muito grata. Eu sou grata porque foi o primeiro sonho que eu consegui realizar, e eu realizei um sonho muito cedo, e através desse sonho eu pude realizar vários outros, para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo. Você tem que ter atenção, porque você tem uma forte manifestação, então sabe a coisa, o poder da manifestação, desde criança, não é? Sim. Então... E aí, depois disso, eu acho que me deu uma noção muito grande de que a gente pode sim realizar as coisas. Então eu tenho essa fé, sabe? Na vida, eu tenho essa fé nas coisas em geral. Enfim, tenho muita fé em Deus também. Mas tirou, eu acho que uma crença limitante, sabe? Porque uma criança fez um desejo no aniversário e acabou dando certo. Então, muitas vezes na minha vida eu vou com medo, mas eu vou. De alguma maneira, eu sinto que eu tenho que desvencilhar as coisas e eu vou mesmo, me entrego de cabeça. Mas nessa vivência de televisão, os bastidores eram meu playground, como você disse. Então eu levava minhas bonecas e todo mundo do estúdio tinha que brincar comigo, se levá-los, ficar fazendo o penteado das bonecas. Aí eu levava jogo de operação e ficava operando, aí ficava brincando de damas, de dominó, fazia lição de casa, óbvio, né, porque eu tinha que ir pra escola também. Mas assim, a minha vida que aconteceria no quintal de casa era na televisão. E eu tenho mais memória desses momentos de bastidores do que de fato eu estava fazendo na frente das câmeras. O que eu acho muito curioso. Pois é, como se entrasse... a personagem também, de qualquer das formas, que às tantas está ali numa dinâmica, mas na essência você é o que recorda a memória, não é? Na essência, no momento que está, ok, agora estou livre, vou fazer o que eu quiser aqui atrás e vou puxar o cabelo daquele e vou chatear a maquiadora e vou... E sentia... E outra coisa que eu acho curiosa, que eu estava a falar com o Gui, então eu converso sempre com os amigos próximos ou com alguém próximo, porque as bios que nós vemos, gerais, pronto, é o que todo mundo conhece, mas como é que nós somos percepcionados pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nos amam? O que é a nossa história de vida? E não é que eu queira tirar um podre da pessoa, não é nada disso, mas eu gosto de entender as dores delas, porque às vezes, no meio da dor, nós conseguimos descobrir, e dos desafios, descobrir quais é que são as qualidades, quais é que são as... Ou seja, o que é que foi que deu para dar a volta? E eu estava a falar com o Gui, eu estava desesperada assim, esta miúda é espetacular, porque ele dizia, aquela não tem nenhum trauma, ou não tem nenhuma coisa que a gente não pode... Eu assim, uau, que interessante. Então eu gostava, essa é a percepção dele, eu vou assumir como uma percepção dele. E eu fiz uma análise da percepção dele que eu depois vou trazer aqui. Mas antes disso, eu gostava mesmo de saber de si,
talvez porque ninguém consegue entender quem você é, como é que você vive as suas coisas, não é? Às vezes eu tenho aquela sensação que você é uma cuidadora nata, que você toma conta da família, toma conta do amigo, eu vejo quando toma conta das suas amigas, está sempre preocupada, você chega aqui e fala a todo mundo, então você tem essa naturalidade. Então a minha pergunta é, e com você? O que é o cuidado? O que é essa relação consigo própria que talvez às vezes o outro não veja? Sei que tem alguma coisa, não é? Mas como é que é essa sua... Bom, acho que quando eu fiz 16, eu comecei a fazer terapia, então foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu tava com muitas questões borbulhando na cabeça, assim, de, será que eu tô com ansiedade? Será? O que tá acontecendo na minha vida? Qual caminho eu quero seguir? O que eu quero fazer? É aquele momento bem na metade do ensino médio, que começam a falar muito sobre vestibular, sobre futuro, e eu nunca fui uma pessoa que fez muitos planos para o futuro, porque como eu estava te explicando, as coisas sempre aconteceram de maneira natural na minha vida, e sempre tem algo acontecendo na minha vida, então foram poucos os momentos em que eu tive que lidar com esse vazio. E aí, com 16, eu me peguei, acho que muito conectada às questões das pessoas que estavam ao meu redor, porque elas estavam vivenciando isso pela primeira vez. Sim. Essa grande decisão, essa escolha. Então eu acho que eu me contaminei um pouco por isso. Sim. E foi ótimo, porque eu fui pra terapia e descobri que todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem as suas feridas e tem que entrar em contato com esses momentos. Claro. E foi muito bom, assim. E a terapia traz-nos ferramentas para lidar com isso. Para lidar com as questões do dia a dia, para mim foi essencial pro trabalho e para eu conseguir equilibrar minha vida com o meu trabalho. Porque as coisas se misturam muitas vezes, né? Então eu acho... Então havia uma expectativa, porque eu imagino, né? Você já vem com uma bagagem toda, já toda a gente está esperando uma coisa de você. Isso não tem como... Quer dizer, não tem, pode ter, mas eu estava impressionada. Como é que isso afeta uma criança, um adolescente, não é? Porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Acho que tem isso, assim, eu tive que amadurecer muito antes. Aqui minha terapeuta fala, né, que eu tive que lidar com as consequências, todo mundo tem que lidar com as consequências das suas escolhas. Só que as consequências das minhas escolhas vêm numa hiperescala. Exato. Então... Há com milhões de pessoas, não é? Exato. Então eu tento muito não me afetar muito pelo que os outros pensam. Sim, eu tento, porque eu não consigo integralmente. É uma tentativa diária, é um desafio diário. Mas ao mesmo tempo... Tenho as expectativas das pessoas que estão ao meu redor, que são os meus amigos mais próximos, a minha família, e eu acho que eu tenho conseguido cada vez mais dizer não, que era um grande desafio para mim. Claro, pôr limites, né? Pôr limites. E eu acho que esse vai ser o meu desafio até os 30 anos. Eu espero chegar com 30 e falar, não, agora já sei pôr limite em todo mundo. Vou falar muito, não. Mas as minhas amigas têm dito do ano passado pra cá que eu mudei bastante e que eu tô mais firme. O que pra mim é um motivo de conquista, sabe? Claro, motivo de orgulho. Sim. Porque eu acho que é isso, você lida com pessoas a toda a hora e está acostumada a ser essa, que todo mundo espera que você sorria. E muito acessível. Exato. E depois é isso, eu ouvi, eles também falaram que todo mundo quer ser seu primo, né? Essa história do primo, todo mundo quer ser primo, primo. E a pergunta é, então e você, não é? E quem é que você quer ser prima? Ou seja, quem é que você se agarra quando está nesses momentos mais de dificuldade? A terapia é uma boa ferramenta, mas quem são assim as pessoas? Eu entendo muito algumas coisas que me recarregam, assim. Primeiro, eu falo muito e eu sempre tô rodeada de gente, mas eu preciso de um dia sozinha. Assim, chega o domingo, eu almocei com os meus pais, porque eu tô morando com eles, né, aqui. A gente viveu aqui, tô morando com eles. A gente viveu aquele momento de qualidade juntos, porque também eu passo de segunda a sábado no estúdio. Eu vejo muito pouco, eles mesmo morando na mesma casa. Então, assim, a gente viveu aquele momento de qualidade juntos no domingo. Eu vou pro meu quarto e eu preciso ficar assistindo série sozinha,
comendo besteira. Uhum. E assim, cochilando. Eu preciso desse momento de Carregar. recarregar a bateria social, sozinha, assim, me faz muito bem. Desopilar. Aí eu também faço yoga, que é uma coisa que me salvou, assim, muito e que eu pretendo muito levar pro resto da minha vida. Porque me ajudou no meu trabalho, a gente tem que estar muito presente sempre. Mas eu consigo entrar nesse estado de presença fora do meu trabalho também. Exato. Que eu acho que era uma dificuldade. Com que eu você mesma. Isso. E não para fora. Exato. Não é? Então, yoga E essa percepção do corpo de outra forma, não é? a consciência de tudo. E também ter os momentos de qualidade com os meus amigos, que recarregam sim a minha bateria, sabe? Eu tenho as mesmas amigas desde sempre. Óbvio, a gente tá sempre agregando pessoas, mas eu tenho essas raízes nessas pessoas que basta uma ligação ou um momento de conversa que eu consigo falar tudo que eu preciso. E a minha confiança também não é uma coisa muito fácil de conquistar. Então eu me sinto muito privilegiada em saber direitinho em quem eu posso confiar. Óbvio, são poucas pessoas, eu posso contar nos dedos. Mas eu posso. Mas pode, Que bom, é aquelas que no matter what, não interessa o que vier, vem. E esse silêncio, eu gostava de explorar um bocadinho o silêncio que você falou que é difícil de conquistar. Quando você está nesse silêncio interno, o que é que você encontra dentro de você? Depende do dia, né? Depende do dia. Tem dias que o silêncio É muito louco isso, né? Porque tem dias que o silêncio traz muita paz. E tem dias em que o silêncio, aquele momento em que eu fiquei em silêncio, ele vai reverberar na minha cabeça durante toda a semana. Porque foi entrando nesse estado de silêncio que eu consegui identificar um problema que eu não estava conseguindo ver. Exato. Então, acho que depende dia após dia. Tem domingos em que o silêncio é meu melhor amigo e tem dias que a minha mente fica vazia e é a oficina do diabo total. Assim, as noias vão surgindo, as questões que eu não estava vendo, então depende. Porque que é engraçado, todos nós ao longo da nossa vida, principalmente na adolescência e agora nessa jovem adulta, não é adultos, a vida adulta, não é? Começa aqui. De certa forma, você aos 23 anos, que é a idade que você tem agora, tem 19 anos de carreira, já tem uma coisa quase, já está estruturado, às vezes não dá vontade de desfazer tudo e refazer tudo. Não sei, estou a pensar, será que... Eu nunca tive essa vontade. Não. Porque, assim, eu sou muito grata ao meu passado e ao meu presente. E eu acho que o meu futuro é uma caixinha de surpresas. Tipo, pode ser que eu continue nisso pra sempre? Pode ser. Mas se não continuar também, eu sempre vou olhar pra trás com carinho. Porque eu sou uma pessoa, eu sou geminiana, sou muito curiosa, eu sou muito aberta pra novas experiências. Mas ainda bem que no meu ofício eu consigo experimentar um pouco de tudo. Pois é, tem variedade, né? Eu tenho variedade, eu não fico entediada. Então, assim, a minha vida pode não ter nada de interessante acontecendo na vida da Maísa, mas na minha personagem ela vai estar sempre movimentando aí. Sim. Então, acaba que isso me dá uma satisfação. E aí eu olho para o futuro e penso, quando eu tiver uma mulher madura, eu posso viver histórias de mulheres maduras que são coisas que eu não vou ter passado necessariamente na minha vida, mas que... Pode viver outros chapéus, outras vidas através das personagens. Exatamente. E pra mim, esse é o maior exercício de empatia da minha vida, sabe? Porque é uma empatia que eu acho... Eu nunca seria capaz de desenvolver se não fosse pelo meu trabalho. De literalmente doar o meu corpo pra viver uma situação do outro. E agora que isso faz-me pensar nesta personagem que você é antagonista, não é? Uau, sim. E assim, o que eu ouço da Maísa por toda a gente é que ela é um amor, uma querida, sabem, aquela doçura, e vocês estão a ver, não é? Só a forma como ela fala, a presença, está sempre com um sorriso na cara, sempre. Eu sempre que tive com ela, aparece sorrisão e esta sempre, simpatia, e de repente tem que ser uma vilã, deve estar a ser espetacular para você, não? Obrigada.
Muito. Tipo, finalmente, deixem-me ser má! Mas assim, é muito visceral o que acontece com a Bia. Porque ela é uma personagem dificílima e ao mesmo tempo ela tem muitas camadas que tem muita gente que tem pena da Bia, porque ela tem uma vida muito difícil, assim, o background dessa personagem é péssimo. É um pai que matou a mãe e que finge que não é pai biológico, mas ele é. Então ela cresce achando que ela foi abandonada. Ela tem várias questões porque ela vive numa família extremamente manipuladora. E tem uma avó que dá tudo que ela quer e que ensina ela a ser manipuladora. Então tem uma dinâmica de poder nessa casa que é muito forte. E que eles criam ela pra ser uma vilã. Pra não ter repulsa do que ela faz. Pra ser extremamente fria e calculista. Mas o que acontece é que ela é muito passional. Ela é cardíaca, então absolutamente tudo e qualquer coisa pode mexer com o coração dela. Ela pode ter um piripaque. E ela faz de tudo pelos caprichos e pelo amor. Então é muito difícil dosar quando ela tá extremamente fria e manipuladora e quando ela tá fazendo as coisas pelo ódio, movida pelo ódio extremo que ela sente, ou pelo amor extremo. E como é que você acessou esse ódio? Porque eu não sinto que esse ódio faça parte da sua vida. Em alguns momentos até faz, não o ódio dela, que eu acho que é uma coisa, ela é muito perversa em alguns momentos, sabe? Ela começou de um jeito, é que novela a gente faz assim, né? Sim. A curva dos personagens, ela é muito inesperada. Ela começa de um jeito super imatura, mimada, infantil e ciumenta, e depois ela vai para uma coisa de inveja, de ciúme, de loucura. Ela comete crimes na novela. Então, assim, ela vai envelhecendo e as atrocidades vão piorando, vai dar mais lamacento, um lugar mais podre da pessoa. E tem momentos em que a gente vê essa personagem arrependida, então ela mostra uma certa fragilidade. E tem momentos que você olha pra ela e fala, ela não tá sentindo absolutamente nada. E é parte do meu trabalho deixar o público se questionar quais são esses momentos. E você como é que lida com isso? Ou seja, como é que a Maísa lida com essa personagem? Porque ela é muito diferente de você. Ela é. Então, Muito. como é que isso... Mas você, ou seja, se acaba por ser libertador também poder explorar isso nessa personagem, porque isto são coisas de traços do ser humano, não é? Mas que talvez assim não lhe são tão inatos e que trazem uma oportunidade para vivê-los. E como é que é para si experienciar esse lado mais, sabe, estou a tentar puxar por aí. Assim, como atriz, é uma realização. Como atriz é uma realização, porque todo ator quer personagens diferentes. E ela é diferente de tudo que eu já fiz. Então, em primeiro lugar, é uma realização profissional. Segundo, como a pessoa que interpreta, é muito cansativo, porque ela é uma personagem que pega copos e sai quebrando copos pela casa, gritando e surtando. Então eu acabo muito cansada o dia, porque o nosso trabalho é físico, né? A gente se cansa, a gente se doa. A minha personagem chora muito, ela é muito dramática. Então, assim, eu, Maísa, corpo físico, fico cansada depois de gritar, de chorar. É impressionante porque aquilo que é a minha percepção disso é a parte energética da coisa. Reparem como não é natural à Maísa ser esta pessoa e de repente ela tem que ir buscar uma energia dentro dela para poder expressar algo que não é natural. E o que é que acontece? A energia fica drenada, principalmente por ser uma energia mais densa, de raiva, de irritação, não é? Isto é incrível. E tem umas questões ainda na novela que a minha personagem, ela é muito preconceituosa. Então a gente tem essas cenas de embates dela com a protagonista, onde por diversas vezes ela fala coisas que eu jamais falaria. E ela tem umas atitudes assim que o público fica muito revoltado, né? Porque fala, como pode essa menina ser tão
racista, tão elitista, tão... E isso impactou você no seu público? Desculpa te interromper, mas... Ou seja, você sempre foi a querida e de repente tem ali alguns... Serei odiada. É muito curioso. Tem gente que tá me odiando de verdade pelo personagem. Tudo bem, acontece, faz parte. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas outra coisa muito legal da percepção do público é que eu tenho recebido diversos comentários falando: eu amo a Maísa e eu odeio a Bia. Isso aí faz parte. Isso é meu trabalho. Que eles odeiem a Bia. Eu não sei o que vai ser. Fez um bom trabalho, né? Eu não sei o que vai ser do final da personagem. Eu não sei se ela vai pagar por tudo que ela fez, se ela vai se arrepender, se ela vai ter um piripaque, morrer, se ela vai ser feliz, se vai ser eternamente infeliz. Mas, acima de tudo, eu tô feliz das pessoas perceberem o meu trabalho de uma maneira diferente. E de ficarem revoltados, porque ela pode ser muito irritante. Ana, tem vezes que eu me divirto de ver a Bia se dando mal. Tem que se dar mal. Ontem foi ao ar um capítulo onde passa um carro numa poça e molha ela inteira. E você, tipo, bem feita, merecia. Bem feita, ela mereceu. Eu, Maísa, fiquei toda molhada. Entrou água na minha boca, engoli água. Mas assim, a Bia merece. E essa é a sua empatia também pela justiça, não é? Por aquilo que está certo ou errado. E eu queria explorar um bocadinho aqui estes valores. Porque, ou seja, a minha análise do Gui, eu estou assim de vez em quando a olhar assim de lado, porque o Gui está aqui connosco, então eu de vez em quando dou assim uma olhada para ele. Porque quando ele me falou disto, da sua vida ter ser coesa, ser muito firme, muito amorosa, muito baseada no amor. Eu percebi que no fundo o que acontecia era que os pilares da sua vida eram os seus pais e que mesmo quando tudo podia ter dado errado, porque é natural, desde criança, imagina, desde criança atrás dos holofotes, todos os olhos postos em você, uma expectativa do público, podia ter tido também isso em casa, podia ter tido uns pais que a pressionassem ou que fizessem você ser uma coisa, e eu sinto que houve aqui um amor e um cuidado extremo e adorava que você pudesse partilhar connosco, porque acho que é uma inspiração isso, mesmo. Hoje, eu tava pensando nisso, que eu entrei numa autorreflexão hoje muito rápida. Às vezes no banho eu tenho as melhores reflexões assim, da vida. E eu entrei numa autorreflexão do que me move. Porque eu quero tentar trazer essa reflexão mais, sabe? Eu acho que eu não tenho refletido o suficiente sobre o que me move. Porque, pensando sobre isso hoje, eu cheguei à conclusão que sempre vai mudar. Sim, estamos sempre em transformação. Estamos sempre em transformação e às vezes essa coisa que está me movendo, então um propósito X. E amanhã pode ser que eu não esteja vibrando nesse propósito mais, seja outra coisa. Né? Depende muito dos nossos objetivos da vida, profissionais e pessoais. Mas, acima de tudo, o que me move realmente é a energia do amor. Eu acredito muito nisso. Não teve um momento da minha vida, assim... Passei por alguns altos e baixos, mas eu sempre tive uma certeza desse amor que eu fico até emocionada quando eu falo. Porque eu acredito realmente nisso. É muito louco. E eu não sei exatamente no que. Mas eu sei que eu sinto muito. Como é que vive esse amor? Eu sei que eu sinto muito esse amor, sabe? Pelas pessoas, quando eu amo alguém, eu realmente amo alguém, sabe? Eu não falo muito eu te amo à toa, eu falo quando eu realmente sinto. Então, eu acho que é uma das maiores crenças da minha vida e é uma coisa que me faz pulsar. Você acha que foi porque você pode ter tido um verdadeiro exemplo de amor em casa? Com certeza. Você viver isso, essa criança que tem ali uns pais que, daquilo que eu percebi, dão um amor a uma filha e que vivem também esse amor, não é? Sim, muito. Então, eu acho que a maior parte das pessoas
tem medo desse amor ou não tem esse exemplo em casa. E dizem muito que os nossos filhos também, eles não vivem, eles vivem ou aprendem através daquilo das nossas ações, aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós dizemos. E você estava a dizer, se o meu pai estivesse aqui agora ou se você vai jantar com o pai, ele é um silêncio. E essa presença é super poderosa, porque é ali, não precisa falar. Então, o que é que você percepcionava em casa? Muita cumplicidade, muita parceria e união, porque a minha família não é uma família grande, né? Nós somos em 3 ali. Sim. Essa é a minha base. Eu cresci com meus avós, eu tenho muitos primos, realmente, muitos primos de primeiro grau. Realmente, tenho muitos primos de sangue, tios e tudo mais, mas eu sou uma filha única. E meus pais sempre foram parceiros. A mesma empolgação que eu via quando eu mostrava uma nota de escola boa, ou simplesmente um quadro que eu pintei, algum trabalho, pode ser um trabalho besta de escola, aquele que nem tá bom, eles tinham a mesma empolgação do que com as minhas grandes conquistas profissionais. Então, pra mim isso foi, eu não sei se eles têm noção do quanto isso foi importante pra eu acreditar em mim e seguir adiante, sabe? Mas toda vez que eu falo deles, eu fico emocionada, porque é realmente... É onde arranjou a força para fazer tudo aquilo. Porque é isso, o Gui estava-me a dizer, e eu disse assim, a única... Ela deu certo, porque estes pais deram-lhe um amor incondicional. E meu pai me busca no trabalho. Até hoje, sabe? Eles tiveram que se mudar comigo pro Rio agora. E não só pro Rio, né? A gente se mudou do interior pra cidade grande algumas vezes. E tiveram que mudar de trabalho e Eles foram se adaptando a si. abdicar de muitas coisas. Então, eu sempre fui muito grata e vou ser eternamente grata por isso. Mas que, apesar dessas 1000 movimentações, a gente conseguiu manter a nossa família ali. Então, a gente tem almoços e jantares sem falar sobre o trabalho. Dificilmente eu chego e falo o que aconteceu no meu dia. Às vezes eu pego um momento da semana pra fazer um catadão. Você continua a ser a filha, não ser a Maísa que tem outra... E isso demonstra a simplicidade. Sim. Não é? A humildade, a genuinidade. Eu acho que isso também... Eu soube que você também tinha aquela conexão com os cavalos, que montava a cavalo, com a natureza, o voltar a essa raiz de casa. E é engraçado, porque você estava a dizer, não é? Eu trago a casa comigo, e a minha casa são os meus pais, e eles vão se adaptando a isso. E para mim impressiona muito, porque eu acho que nós, enquanto seres humanos, a coisa que nós mais queremos quando nascemos, é? Nós nascemos totalmente dependentes desse amor, dependentes de um pai, de uma mãe. Nós não conseguimos trocar uma fralda, não nos conseguimos alimentar. E de repente, quando esse amor, às vezes nós ouvimos as pessoas, já ouvi tantas vezes, não, estás a mimar demasiado, ou dás demasiada atenção. Eu agora sou uma mãe, uma nova mãe, não é? A minha filha tem 1 ano e poucos meses, a Diana, e estou a descobrir isso e permitir-me não ter medo de lhe dar o máximo amor possível, sabe? E a prova aqui, que eu estou a falar disto porque eu acho que realmente a Maísa é uma prova viva de que quando se tem realmente amor e quando se tem esse sustento, é possível continuar a vibrar nisto, nesta segurança, nesta alegria, nesta confiança, mesmo com a pressão toda que vem de fora, porque a pressão existe. Sim. Então, o que é que você gostaria, o que é que você gostaria de dizer, algo que você nunca tenha dito aos seus pais e que gostaria de lhes dizer? Acho que é muito louco que a minha mãe já me falou algumas vezes que ela me criou pro mundo. Ela já falou isso várias vezes. Porque eu viajo muito, porque eu faço muitos trabalhos, porque as pessoas sentem que elas me têm, sabe? Mas que eu sei que eu posso ir pra rodar o mundo, que eles vão ser minha casa, sabe? Tipo assim, eu tenho certeza disso, que
Eles também são o meu mundo. E falar de família é muito Mas sabe que é lindo você estar a dizer isso, porque eu vi, já nem sei onde, acho que foi no Instagram, foi a dizer que uma mãe verdadeira, ela prepara o filho para ir para o mundo. Sim. Não prepara o filho para alimentar as suas próprias necessidades de ser amado. E sabe que eu muitas vezes eu deparo-me isso com a minha filha. Você sabe, no Rock in Rio, não é? A minha filha é uma sagitariana nata com 1 ano de idade, vai ao colo de todo o mundo e vai a todo lado, e às vezes eu faço este exercício de desapegar-me da necessidade de ter atrelada a mim, porque é saber que ela pode ir para o mundo, e foi exatamente isso que você descreveu agora, ela pode ir para o mundo, mas ela sabe que pode sempre voltar aqui para a mãe e que vai sentir bem, e que o amor não deixa de ser menor ou maior, talvez até maior, não é? Mesmo quando há essa liberdade, não é? Do que estar a querer que, olha, agora faz desta forma. Então, você tem o sonho de ser mãe? Não. Não tem. Engraçado. Eu tenho o sonho de casar. Eu tenho muito sonho de casar. De ser mãe, não. Mas eu sinto que vai acontecer de maneira natural, sabe? Eu adoro. Sinto muito. Tipo, eu não tenho sonho de ser mãe. Eu tenho umas amigas que têm. Eu não falo que ser mãe é um sonho, mas eu sei que eu vou ser mãe. Ok. Em algum momento da minha vida isso vai acontecer. Não é uma coisa que tem que acontecer, mas se acontecer naturalmente você está super aberta. Assim, eu tenho a vontade, mas eu não tenho sonho. Porque eu acho que eu tenho mais medo de ser mãe do que de casar, entende? Por quê? O que é o medo aí? Muita responsabilidade. E ainda mais com a minha mãe e com o meu pai. Tem algumas questões, assim, que eu falo. Meu pai, eu brinco que eu tenho daddy issues reversos. Porque como ele tem um relacionamento muito saudável com a minha mãe, eu não consigo arrumar um namorado, porque eu fico pensando, tá muito difícil. Porque o padrão é muito alto. Ensina exatamente o que eu tenho. Você não pode aceitar menos que isso. Mas ele tá fazendo demais. Então você errou. Por isso que eu tô solteira há tantos anos. Mas é verdade, nós quando temos um exemplo em casa, temos muito esta coisa de projetar também para aquilo que estamos a... Então já estou a ver que há aqui um red flag, não é? Tipo, há aqui alguma coisa, um sinalzinho que estou vendo que não rola bem. Pois é. E a minha mãe também, por ser uma super mãe, eu fico pensando que eu quero dar uma criação minimamente parecida com a que eu tive, sabe? Então... Isso é difícil. Qual é a parte que não é capaz? Nossa, é essa correria. Eu sei que eu vou ter que dar uma grande pausa para poder exercer a maternidade da maneira que eu acho ideal. E pode ser que a maneira que eu acho ideal agora não seja a maneira que a Maísa de 30 ou de 28... Sim, claro. Você ainda está no início, não é? Da vida. Então, eu não tenho tempo. Eu não tenho... É muito louco isso, porque eu sei que vai acontecer, eu sinto que vai acontecer, mas eu não me planejo para. Sem pressa. Eu acho que é tão bom, tipo, sentirmos o tempo do nosso corpo, do nosso momento, porque às tantas também atropelarmos para fazer uma coisa... Ser mãe, na minha perspectiva, é das maiores transformações que eu vivi na minha vida, mas eu entendo perfeitamente quem não quer ser mãe. Acho que todas nós somos diferentes, cada um tem a sua perspectiva de vida e está tudo bem. E realmente você é uma trabalhadora nata, adora a sua vida, é criar, construir, e às vezes também há aqui uma desconstrução de... Ok, eu passei por isso, eu vou falar porque eu passei por isso e não sei se ressoa com você vai me dizer, que é, como é que eu vou parar de trabalhar quando eu tenho tanta coisa para fazer e ainda ter um filho aqui no meio? E se eu estiver a deixar perder uma oportunidade? Não sei se você tem isso, mas a mim isso aconteceu-me, então eu só fui mãe aos 35, 34, 35, que idade é que eu tenho? Já nem sei, é daquelas. Não, 35. Foi aos 35. Eu penso muito, conversando com outras colegas de trabalho, eu vejo o quanto é difícil conciliar as coisas. Acho que para todas as mulheres, assim, quem se dispõe à maternidade, é um desafio muito grande, muito grande. Talvez seja o maior desafio da vida, né? Criar outra pessoa e ir pro mundo e, enfim, deixar um pedaço de você pros outros, assim. Mas...
muitas delas ficam culpadas por conta dessa gestão de tempo, que a gente fica muitas horas no trabalho e porque às vezes não participa. Eu já ouvi muitos colegas de trabalho que ficam frustradas porque não puderam ir naquele dia importante no colégio. Essas pequenas coisas que eu entendo que vão ressoar na vida da criança. Da criança, e você fica, para mim tiveram lá, então eu quero estar para a minha filha. E eu fico pensando que eu, quando for mãe, né, vou ter que lidar com tudo isso. Então, eu espero estar preparadíssima pra viver tudo isso, que é loucura. Eu acho uma loucura. Eu acho... Mas eu vou te dar um conselho. A coisa mais importante é quem é que você tem filhos com. Uma boa pessoa ali ao lado. Também tem isso. A gente fala, porque eu acho que a coisa é uma pessoa que seja parceira, sabe? Às vezes nós nunca vamos encontrar a pessoa ideal e às vezes até pode ser a pessoa que a gente nem fica para o resto da vida. Sim. Mas pelo menos é aquela que você sabe que os princípios e os valores da criança estão alinhados. Porque às vezes o amor, ele vai se transformando, às vezes nós não ficamos... Mas quando estamos a criar outro ser humano, essa base, essa parceria, porque às vezes até podemos estar separados, não é? Mas o amor pela criança, a parceria está lá, ela é posta em frente, não é? Então é só atenta quando aparecer assim alguém que merece, você pensar, ok. Mas às vezes temos que dar uma oportunidade, porque ao princípio estava a dizer, o meu pai mete a fasquia lá alta, mas às vezes nós ao início temos logo uma percepção da pessoa e não damos a oportunidade de ir um bocadinho mais a fundo. E às vezes até podemos ser surpreendidos. Então fica aqui o convite, eu já estou querendo casar a Maísa com alguém, mas pronto. E queria só, antes de passar para outro tema, queria falar aqui desta amizade tão bonita que tenho com o Gui, porque, e tocou-me imenso uma coisa que ele me contou, que esta coisa da família, que a família da Maísa é uma família que acolhe, é uma família que acolhe no gesto, na ação. Ele estava-me a contar numa altura que vocês apanharam todos Covid, que eram os seus avós, não eram os seus avós, iam andavam a distribuir comida para todos eles, cada um na sua casa, e o gesto e o carinho e o acolhimento com o Gui na família deles é tão grande que eles levavam comida também à casa dele. Então, quem é que são as pessoas na nossa vida que mesmo às vezes não são do nosso sangue, mas que nós acolhemos como a nossa família da alma, e como é que nós a tratamos? Então, você não tem irmãos, mas conseguiu trazer este irmão para a sua vida, como ele a descreve, é felicidade. Então, o que é assim, o que é ter uma pessoa assim na sua vida, que de repente vira seu parceiro, seu melhor amigo, seu irmão, que você acolhe com esse amor? Como é que isto a impacta? É um privilégio, assim, acho que eu sou muito sortuda por ter a minha família de sangue e ter encontrado o Gui, porque acho que a gente realizou muitos sonhos juntos e eu sempre quis ter um irmão, assim, sempre quis ter. Meu sonho sempre foi ter um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Sempre quis ter. Então, eu acho que eu trato as minhas primas como minhas irmãs mais novas e o Gui, sem dúvidas, é o meu irmão mais velho. Mas eu valorizo muito poder confiar em alguém no trabalho e na vida, porque é muito difícil. Às vezes você encontra alguém que você pode confiar profissionalmente, que você pode confiar na sua vida pessoal, mas o Gui tá nos dois âmbitos, assim. Então, ser esse alicerce pra minha vida é um combustível, assim. Você pode descansar, não? Eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso contar. E eu sei que o Gui, assim como os meus pais, me protege de muitas coisas, né? Então, ele fica, não, quero te poupar disso. Não, quero saber. Eu quero participar. Ou eu acho que eu já tenho idade suficiente para participar. Adoro! Então, eu acho que ele tem esse cuidado que às vezes extrapola, igual os meus pais. E eu também me sinto à vontade para falar, não, eu quero fazer parte desse momento, eu me sinto apta para fazer. E confia em mim agora, sabe? Então, eu acho que ter o Gui na minha vida é um presente. É uma pessoa que eu quero que esteja para sempre comigo, que pode contar comigo, independente do que acontecer, em todos os trabalhos, em todos os rolês, em todos os momentos, altos e baixos. E minha família, né, Gui? Era assim.
E a amizade, tinha uma amiga que dizia muito, não é? A amizade é uma das maiores formas de amor. Porque no fundo nós não temos aquela obrigação, não é? De, é meu irmão ou a minha família e coisa. É uma escolha total. Olha, eu quero esta pessoa na minha vida, mas é preciso uma entrega. E às vezes ter alguém que seja capaz do amor ser tão grande que a entrega é total, não é? É muito bonito de se ver, mas também perceber que você valoriza isso, que você o vê de volta. Portanto, ele vê você, mas você o vê. E eu aqui nestas conversas, é estas inspirações que eu gosto de levar às pessoas. Quem é que são as pessoas na nossa vida também que nós impulsionamos, que nós admiramos, que nós nos dedicamos, mas que também elas nos conseguem ver de volta, nos retribuir esse amor, porque é uma troca energética, não é uma coisa só de um lado, porque senão depois entra em desequilíbrio. E essa harmonia é que torna relações sustentáveis, de longo prazo, que é o que acontece com vocês, na vossa vida muito jovem, mas que têm prosperidade para o resto da vida. Então, que nós nos saibamos inspirar também nisso aqui com vocês. Enfim, eu fico assim nestas viagens, mas ok, tenho que fazer ainda mais uma perguntinha sobre música, porque é um tema muito importante aqui na Universal Music Brasil, que é a minha parceira, e que tem sido um tema em todas as conversas. Já falámos que nós nos conhecemos em festivais e que você é sempre a primeira da fila a cantar e a estar lá e a apresentar e vejo que você tem desenvolvido cada vez mais a sua relação com os festivais, a apresentar tudo, mas houve um momento que foi a entrevista com a Billie Eilish e eu gostava de saber, porque eu estava super nervosa para esta conversa hoje. Você ficou nervosa com a dela também? Ficou? Nossa, óbvio que eu fiquei, Ana, porque, nossa, primeiro, a gente tem uma proximidade de idade muito grande, né? Nós temos praticamente a mesma idade. Ele é um ano mais velho que eu. E eu preparo as minhas pautas com muito carinho. Porque, óbvio, eu sei que é um compromisso profissional, mas eu lido com as minhas entrevistas como um hobby. Hoje em dia eu posso me dar esse luxo, porque eu não tô com um programa fixo, eu não tô trabalhando para uma emissora, e ninguém tá me contratando para fazer isso, eu tô fazendo o que eu quero. Então, assim, eu faço com muito carinho, com muito cuidado, e eu espero sempre que esses papos sejam enriquecedores, que a pessoa saia leve, porque eu sei como é estar do outro lado. Então, quero que elas se sentem vistas também. Eu quero que elas se sintam ouvidas e confortáveis. E eu também entendo muito o quanto essa experiência pode ser gratificante para os fãs. Então eu sempre tento trazer eles para perto da conversa, deixar todo mundo à vontade ali. E que eles também se sintam ouvidos e vistos, sabe? Então, conversar com a Billie foi maravilhoso. Eu cheguei lá, ela já me deixou super à vontade, falou da minha roupa, que ela amou minha roupa. Ela tá quebrando gelo comigo um tempão. Então, quando eu cheguei lá, tava assim, mas depois nós duas já estávamos conversando tanto que o pessoal tava, gente, tá, agora a gente tem lista, tá, pra isso. E era uma pessoa que eu já admirava. Eu comecei a acompanhar ela com 15 anos, aleatoriamente no Instagram. E na época o Instagram dela era Where Are the Avocados, alguma coisa assim, de abacate. Eu achava o máximo, porque era a minha fase de obsessão por abacate, né? Eu tinha várias coisinhas de abacate, ele me deu uma sandália personalizada com abacate. Então, de imediato teve essa identificação. Sim. E aí continuei acompanhando e Billie Eilish, esse astro, né? Esse fenômeno. Aí vocês são consideradas das jovens as duas das jovens mais influentes do mundo, não é? Então, que loucura. Não sei se eu sou mais hoje em dia, né? Por um momento eu fui quando era adolescente. Não sei se hoje em dia mais. Mas enfim, ela me inspira, sabe? Era uma pessoa que eu tinha muita vontade de conhecer e de bater um papo. E superou todas as minhas expectativas, assim como o show, que foi maravilhoso. E tem assim alguém ou algum sonho neste mundo da música que você gostasse de concretizar? Eu realizei o meu maior sonho de entrevista, que era de entrevistar a Selena Gomez. E foi
maluquice. Porque ela e a equipe dela entraram em contato com a minha equipe pra eu entrevistá-la. Uau! Nunca, Espetáculo. nunca. Viu a materialização que eu lhes falei? Você tem que ter muita atenção. Pede coisas boas sempre, que é para Tem. ficar... Tem algumas palavras que eu nem falo, que eu elimino do meu vocabulário. É mas melhor. o personagem fala. Então eu sempre fico, não sou eu, o universo, não sei. É a Bia. Mas enfim, de verdade, nunca, nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. A Selena Gomez vai me chamar pra entrevistar ela. Tá bom. Foi o que aconteceu, eu juro. E aí, quando aconteceu, foi online, né? Foi online por conta da pandemia? Foi? Não. Foi? Mas eu viajei pra lá depois. Bom, fui online por questões de pandemia, questões maiores. Mas foi maravilhoso, Ana. Ela me deixou tão à vontade. A gente fez maquiagem juntas. Adoro. Assim, que é isso? E eu lembro que quando... ela entrou na ligação antes também. Ela ficou conversando comigo antes. Quando ela entrou, eu tomei um susto. Eu achei que eu ia conversar com a equipe dela. Do nada, eu tava conversando com ela. É o maior sonho de conhecer. Adoro. Eu tava assim... Minha cadeira tá... Ela não tava vendo isso aqui, né? Ela tava vendo isso aqui. Então é que eu tava ótima aí, que eu até, tipo... morrendo. Ela é muito legal. E aí, deu uns meses depois, eu tava na Califórnia, pessoalmente com ela, e ela me viu e fez: Hey, mamá. Como assim, mamá? Ela me deu um apelido. Não, aqui, acho que ela tá brincando com fogo, ela não sabe, eu vou passar mal, eu vou vomitar aqui na frente da... Sabe? E aí... Oh, mas isso é tão engraçado, porque isso é a sensação que provavelmente você faria a muita gente que está a assistir e a ouvir-nos. Já pensou? Como é que é para você também saber que você pode ter um impacto numa vida de alguém assim? É uma loucura, eu tento lidar com isso da melhor maneira possível, porque é uma big responsabilidade. Eu acho que vai ser pra sempre uma das coisas que vão me deixar mais atenta, sabe? Eu já falei 1000 vezes pros meus fãs, que eu tento ser uma pessoa melhor diariamente por conta deles, porque eu sei que vai impactar na vida deles também. Exato. Então, é um presente, e é um presente que eu tento cuidar com muito carinho, com muito cuidado, e pensar nessas experiências, sabe? A Selena Gomez foi tão legal comigo, eu quero ser legal pra outras pessoas também. Porque elas vão lembrar desse momento. Eu lembro do jeito que ela me chamou, eu lembro do jeito Claro, cada frase é memorizada. tem um significado enorme, sabe? Então, isso é muito especial. E eu gosto de ter esses momentos de conhecer as pessoas que gostam de mim, de conhecer as pessoas que me apoiam, que estão assistindo o meu trabalho, ou que torcem, ou que tem alguma história engraçada comigo. Tem gente que não necessariamente me acompanha, mas às vezes tem um ex-namorado que assistia meus vídeos criança e passava sempre pra pessoa ver. E agora ela gosta de mim por conta disso. Adoro. E isso faz-me lembrar no convite do início da nossa conversa, que é vocês que me estão a assistir, partilhem aqui connosco quais foram os chapéus que vocês percepcionaram da Maísa e que de alguma forma ao longo desta conversa vocês foram desconstruindo e refazendo e repensando, nossa, eu achava que ela era assim, mas de alguma forma afinal é de outra maneira. E é bonito ver até numa conversa como uma pessoa vai se transformando. E você na sua entrevista, disseram-me que a Billie Eilish todos os anos faz uma entrevista no ano passado. Sim. Para perceber o que é que ela dizia no ano anterior, não é? E se você fizesse isso, o que é que já mudou desde o ano passado até este ano? Ano passado. Bom, eu posso falar sobre a minha grande mudança para o Rio de Janeiro, que para mim foi uma coisa que movimentou muito aqui dentro, sabe? Eu tava num momento de vida planejando o meu ano com vários compromissos marcados, com várias coisas, com um possível projeto assim grande vindo, e do nada surgiu a possibilidade de vir pra cá, de fazer essa novela, e eu entrei em um conflito interno muito grande, e ao mesmo tempo eu não tinha tempo pra sofrer esse conflito, porque eu tinha que decidir rápido. Era tipo assim, pra amanhã. E aí daí a ansiedade que você falou, cria ansiedade, essas coisas. Com certeza. Mas é muita coisa em jogo, não é? Mas eu acho que eu consegui segurar bem a minha ansiedade, assim, eu fiz
Eu fiz uma consulta com uma taróloga. Adoro. Adoro! Sério. Podia ser o Gui. Lembra lá no Rock or House que a gente tem? Eu fiz também ali com a Bel. Ah, sim, sim, sim. Mas eu fiz uma consulta com uma taróloga e aquilo me deu uma tranquilidade, Uhum. porque no fundo, eu sabia que eu tinha que vir pra cá. Quando ele me contou a notícia, eu comecei a chorar. Muito. Comecei a chorar, chorar, chorar. E eu não choro por qualquer coisa. Tipo assim, óbvio, eu sempre choro pela minha família, que eu amo, esse amor incondicional. Eu choro, dificilmente eu fico triste, assim. Então, eu não choro muito de tristeza também, eu choro no meu trabalho o tempo inteiro. Sim. Porque eu tenho que chorar, né? Mas, Mas este choro veio de onde? Do que era este choro com a notícia? nossa, não sei. Será que era ao mesmo tempo de um sonho que era de ser realidade? Fiquei muito grata de ter sido considerada, de ter essa possibilidade. Foi um susto, eu chorei de susto e de tipo, sério que isso vai aparecer, meu Deus. Eu não Medo ao mesmo tempo estar à altura, não é? foram muitos sentimentos de uma vez só. Eu não tava sabendo lidar, eu transbordei assim muita coisa e eu não sabia que eu tinha essa vontade. Que engraçado. Sabe? Eu não sabia que eu tinha esse sonho dentro de mim. Então, cara, muito real. Às vezes as coisas vêm, não é? E nós também estarmos atentos. Eu sinto isto como um corpo, inconscientemente, ele responde porque ele é sábio, não é? Então às vezes toca em lugares na nossa alma, em nossos lugares internos, que faz aquele... Espera, isto é um game changer, é um virar de chave total e de repente, mesmo que você ainda nem saiba, está ali, já a coisa de agora é que vai ser. E dá medo, essa mudança dá medo, não é? Também, mudança de vida, não é? Fiquei com muito medo, muito, muito, muito mesmo, assim, medo do que iam pensar, medo da minha mudança, medo de novela. Eu fiquei 7 anos sem fazer novela. Então também eu pensei de primeiro momento assim, será que eu ainda sei fazer isso? Uhum, Sabe? Será que eu ainda consigo fazer esse formato? Porque eu tava fazendo muito streaming, cinema, coisas desse tipo. Mas novela, os atores, enfim, nosso meio costuma falar que é a maratona do corpo do ator. Porque você tá numa maratona, assim, você dá sempre. das emoções. A gente faz 20 e poucas cenas por dia. A gente trabalha 11 horas por dia, 6 vezes por semana. A gente entrega diariamente. A gente não sabe o final do nosso personagem. A gente começa a história de um jeito sem saber pra onde ela vai. Pois, claro. Então é uma maratona de entrega, porque essa semana eu tô fazendo uma coisa. Eu não sei o que vem pra semana que vem. Claro. Eu tenho que estar pronta. E de presença, não é? E de presença. Isso faz-me pensar, porque eu já falei que eu era terapeuta, que sou terapeuta e que trabalho muito também com esta área do poder, não é? Eu tenho um retiro que se chama Get Your Power Back, é que recuperar o nosso poder. E tem muito a ver também com olhar para as várias áreas da nossa vida e ver, muitas vezes, de que forma é que o medo interfere e como é que nós podemos olhar para o medo com uma perspectiva diferente e escolher sorrir para ele, escolher olhar para ele, mas não deixar ser consumido por ele. E então, às vezes, como é que você vai recuperando o seu poder ao longo das personagens e, não é? Em que áreas? Eu acredito que seja uma reflexão, uma dança constante entre, ok, tenho que dar o meu poder aqui, mas depois tenho que o recuperar de volta, não é? Você sente que há essa troca energética constante nesse caminho? Ou não? Eu sinto que eu vou com medo, mesmo. É isso mesmo, adoro. Eu vou com medo. É coragem, não é? Agir com o coração e vai... Pronto, e tudo se resolve. Exatamente, tudo se resolve. E aí, nos primeiros meses, a gente fica... Como é que eu vou fazer isso aqui? Que bloco é esse? Que textos são esses? Como é que eu vou fazer isso? E aí, você faz. E tem um desafio maior. E não para. Isso é muito legal, porque você fica em constante movimento. Agora, a gente tá caminhando pra reta final. Tem muitos desafios, Ana, pra mim, pro elenco inteiro, pra nossa novela. E é isso, eu vou com... E vai com fé e com medo. Olha, eu acho que nós já estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, infelizmente, que eu disse que íamos ficar horas a conversar e ficava aqui pela noite adentro, porque sim, porque hoje já é tarde. Mas queria saber a história do chapéu que você trouxe. Então, me conta aqui.
Bom, Era suposto vir outro chapéu, mas veio este e depois vamos contar brevemente a outra história, mas conte. esse aqui é o chapéu físico. Escreva só para quem não está, quem nos está a ouvir, porque a Bom, gente... pessoal, esse aqui é um casquete, que é um chapéu usado pelas damas da elite na época da década de 50. E esse casquete, ele é símbolo da novela e principalmente do núcleo que eu represento. A minha personagem, ela tá na elite de Copacabana, ela é filha de uma família muito rica, a mãe dela é uma professora de etiqueta e esse é um dos acessórios que as damas usam. A minha personagem não usa, mas Como é que ele se relaciona com a Maísa? com a Maísa se relaciona porque representa o trabalho que eu tô fazendo aqui, né? Que você ama. Que eu amo. E foi um colega do figurino que me emprestou pra trazer. Falou que eu podia trazer, que ia ser legal. Mas, antes estávamos aqui em off e eu perguntei, Maísa, mas conte-me lá, qual é que é o chapéu real que você traria se pudesse, porque estava em São Paulo, ela não podia, ela contou-me. Agora vai contar aqui, qual é que é o chapéu? Bom, gente, quando eu era pequena, a minha primeira oportunidade, quem me viu pela primeira vez, foi o Raul Gil. E ele tem um quadro no programa dele que chama Pra Quem Você Tira o Chapéu. Adoro isso. É um quadro clássico, muito famoso, onde eles colocam vários chapéus. E cada chapéu desse tem um nome dentro. Ou, de repente, alguma frase, uma situação. E daí, ele pega esse chapéu e pergunta, você tira ou não tira o chapéu? Tirar o chapéu é prestigiar, né? E se você não tirar o chapéu é porque você não concorda ou não compactua ou não tá afim. E eu participei desse quadro quando eu tinha uns 7 anos e pra mim aquilo foi muito simbólico, foi muito especial, porque é uma maneira de homenagear quem a gente ama. E nesse quadro, ele também chama várias pessoas que você gosta, da sua família, pra passar uma mensagem pra você. Que legal. Então, eles reuniram vídeos de pessoas que eu amo, que me inspiram. E, enfim, foi uma realização, assim, profissional e pessoal também. E depois disso, ele entrega o chapéu pra você dentro de um quadro, assim. E eu tenho esse quadro lá na minha casa de São Paulo, como um grande símbolo do que o Raul Gil foi e sempre vai ser na minha vida. Que bom, espetáculo. Eu adorei este conceito de tirar o chapéu. É bom, né? É incrível, eu tenho que adotar de alguma forma, quem sabe, para os próximos episódios. Mas e aqui uma pergunta que eu costumo fazer é, se o chapéu, nós já viajámos um bocadinho nos chapéus, mas se o chapéu pudesse voltar atrás na vida, que momento é que você gostaria de voltar a viver, ou o que é que mudaria? Uma coisa muito legal para saber, eu adorava voltar a ter esta sensação. E o que é que aconteceu? O que é que simbolizava esse momento? Nossa, difícil, muito difícil. Principalmente uma vida tão preenchida como a sua, com coisas incríveis. Mas sim, sem pressa. Eu acho que eu gostaria de voltar para o momento da infância. A infância onde eu não tinha noção do que era fama. Porque eu só fui ter noção do que era fama com 10 anos. E eu já estava nessa profissão desde os 3. Então eu acho que eu queria revisitar esse momento para lembrar da sensação. Não que uma coisa seja melhor e a outra coisa seja pior, porque eu não enxergo dessa forma. Mas eu queria lembrar dessa sensação, porque eu não me lembro dela. Da inocência, da ignorância. Da ignorância, exatamente, ignorância da realidade, porque as pessoas ao meu redor já sabiam quem eu era, mas eu não tinha a percepção da escala disso, sabe? Sim. Eu não tinha mesmo, eu só fui descobrir depois que eu fiz a novela. Então eu acho que eu tenho falta dessa sensação, assim, como será que é? Sim. Né? E como meus pais fizeram pra me blindar disso por 7 anos. Incrível. Porque eu ia pra shopping, eu ia pra igreja, pra escola, pra festa junina, pra tudo normalmente. E eu tirava foto, sim, dava autógrafo, mas eu não tinha noção do que era fama, assim. Eu brincava. Os parquinhos que tem no shopping, sabe? Playground que fica no shopping. Eu brincava com as crianças, fazia amizade sempre. E
sem noção, assim, da fama. Aquela naturalidade, não é? Incrível, não é? Isso é muito profundo o que você está a dizer, porque ao mesmo tempo sente-se que foi muito tempo também com isto, com os olhos postos em cima e é cansativo no matter what. Ok, e se o Chapéu pudesse viajar para a frente no tempo, que nós já falámos um pouquinho, mas o que é que você vê, o que é que você está a fazer, com quem é que você está, qual é a sensação? De futuro? Pode ser daqui a uns... Nela posso ser daqui a 50 anos, normalmente eu digo 30, as pessoas estão aqui, vai ser daqui a 50. Ai, Ana, não sei, sabia? Eu espero muito ser feliz, eu só quero ser feliz. Quero ser feliz, saudável, e o resto eu confio, assim, sabe? Eu confio É realmente. isso mesmo. Ai, Maísa, olha, tenho a certeza que vai ser, até porque o seu amigo Gui diz que você é a felicidade em pessoa e já vive isso. Então eu quero agradecer por esta inspiração, obrigada pelo serviço que você faz à humanidade. No fundo é isso, e pelo seu exemplo e por ter partilhado aqui também este amor. Eu acho que eu saio daqui com uma mensagem de amor no meu coração e nesta esperança, nesta relação de amor genuíno. Então, espero que vocês todos tenham gostado, tenham se inspirado também, comentem connosco, partilhem aquilo que o que vos tocou na alma e pronto, e vemos-nos por aí, nós com certeza em muitos festivais e em muitos lugares. Ai, Ana, muito obrigada, eu amei conversar com você. E obrigada a todo mundo que participou disso com a gente também. Obrigada, queridos, tchau.